Gálatas capítulo 5, versículo 13. Indiferença e preconceito, todos os mandamentos resumem um só: ame os outros como você ama você mesmo. Começa agora, não pare, não! Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, nós vemos o apóstolo Paulo ensinando algo bem interessante. Ele diz que toda a lei e todos os mandamentos resumem a uma só coisa: amar ao seu próximo como a você mesmo. Certa vez eu assisti um filme com a minha namorada que se chamava Orgulho e Preconceito. E este filme tratava sobre essas questões, mas hoje eu quero tratar com vocês sobre a indiferença e sobre o preconceito. Quando Jesus veio à Terra, ele veio para duas coisas principalmente. A primeira delas era salvar o homem e resolver o problema do pecado, porque o homem não tinha capacidade de se salvar. Precisava de um Salvador. Logo, Jesus Cristo veio para tirar todo o pecado, para derramar sobre nós o seu sangue e para nos tornar justos diante de Deus. A segunda coisa, e ela é bem importante também, é que Jesus veio para que todo preconceito, para que toda barreira cultural, para que toda indiferença fosse quebrada, porque ele mesmo disse que nele nós seríamos um. Ou seja, Luiz que está gravando, Bira que está fazendo a câmera off e você que está me assistindo em casa, todos nós fazemos parte do mesmo corpo e da mesma igreja. Em Cristo nós somos um. Isso me levou a pensar uma coisa, pessoal, preste atenção, porque você aí que está me assistindo, ou qualquer pessoa que você conheça, ou sei lá quem, possa achar que por algum motivo é melhor do que qualquer outra pessoa. Isso é preconceito e também pode ser indiferença. E é sobre isso que eu quero tratar com você hoje. Preste bastante atenção. Quando Jesus veio à Terra, como eu disse a você, ele resolveu o problema do pecado. Ou seja, ele nos livrou do peso da condenação que o pecado trazia sobre nós e deixou para nós evangelizarmos os pecadores. E o que é interessante é que parece que as igrejas hoje estão mudando isso, pessoal. As igrejas se importam mais com o pecado do que com os pecadores. E logo, quando nós devemos fazer o contrário, nós devemos nos importar com os pecadores e não com o pecado. Olha só, quando Jesus estava aqui, ele era encontrado no meio das pessoas que eram mal vistas pela sociedade, no meio das prostitutas, no meio dos cobradores de impostos, no meio daquelas pessoas que ninguém gostava. Jesus era encontrado no meio daquelas pessoas. E as nossas igrejas hoje, elas estão preocupadas não com os pecadores, não com as pessoas que precisam de Deus. Elas estão preocupadas com o pecado dessas pessoas. Elas esquecem que elas devem demonstrar o amor de Deus através de atitudes, através de ações, e apontam o dedo para essas pessoas, dizendo que elas estão erradas, dizendo que elas estão condenadas ao inferno, esquecendo que mais importante do que mostrar a alguém que essa pessoa está errada é mostrar a ela que ela é amada por Deus. Pense só por um minuto. Imagine se um homossexual entrasse pelas portas da sua igreja. O que as pessoas da sua igreja, da sua comunidade fariam? Se um drogado, se um bêbado, ou se um marginal, sei lá, qualquer pessoa que seja diferente de você. Porque a gente fala sobre homossexual, a gente fala sobre drogado, a gente fala dessas pessoas, mas nós somos muito preconceituosos. Somos preconceituosos com os playboys, nós somos preconceituosos com os patricinhas, nós somos preconceituosos com os bombados que gostam de malhar, nós somos preconceituosos, nós somos muito preconceituosos. Exatamente, nós somos preconceituosos com nós mesmos. Isso é bem interessante, pessoal, porque nós fomos chamados para fazer diferente do que as pessoas normalmente fazem. Ou seja, se ninguém ama, nós fomos chamados para amar. Se ninguém se importa, nós fomos chamados para nos importar. Se as pessoas são preconceituosas, nós fomos chamados para, em vez de ser preconceituosos com essas pessoas, aproximá-las de nós e levá-las para Deus. Olha só, velho. O que eu quero dizer com essa palavra é que eu escutei um depoimento de um cara que chamou muita atenção. Ele olhou para mim e fez: Lucianinho, é mais fácil a gente se chegar a Deus quando, em vez de as pessoas apontarem o dedo para você, as pessoas abraçam você. Velho, tem muita gente que está aí nas ruas, tem muita gente que está dentro das igrejas querendo um abraço, querendo, em vez que você aponte o dedo, você estenda a mão. E muitas vezes não consegue se livrar do pecado ou dessa condição em aceitar Jesus, porque as igrejas, em vez de abrir as portas, estão fechando as portas para as pessoas que realmente precisam de Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão,
é que não aponte o dedo, não mostre que a pessoa está errada. Primeiro, mostre que você ama a pessoa e que se importa com ela. E que verdadeiramente você quer mostrar a ela que Deus pode todas as coisas, inclusive mudar a situação dela. E que ore para que a sua igreja, para que você e para que todos nós como cristãos verdadeiros venhamos nos importar com os pecadores e não com o pecado da pessoa, porque isso Jesus já resolveu na cruz do Calvário. Ou seja, velho, olhe para a cruz, olhe para Jesus e não pare, não! Não pare, não pare, não! O que você acha sobre o preconceito e sobre a indiferença? E aí em todas as áreas que você puder falar. O que você acha sobre o preconceito? Olha, o maior risco que nós corremos é rotular as pessoas, né? Que é justamente o preconceito. Então, quando nós rotulamos, por exemplo, hoje é o dia de combate à AIDS, né? O dia de combate à AIDS, e as pessoas associam a AIDS aos homossexuais, que não é verdade, né? Que não é verdade. Não existe um grupo de risco, existe uma situação de risco. Então, assim, é por isso que eu acho que preconceito parte de rotular, é você pegar e você rotular, não, esse é nordestino, esse aqui são gays, esses são negros. Então assim, o grande problema é isso, né? Porque você nem conhece, é uma pré-imagem que você faz. Eu acho que o preconceito e a indiferença é o câncer da sociedade. Não pare, não pare, não! É isso aí, galera. Se você gostou do nosso vídeo, clique em sim gostei e aqui embaixo compartilhe esse vídeo, abençoe a vida de alguém em nome de Jesus. Olha, acesse nosso site www.nãoparenão.com.br. Lá você vai ter um devocional diário, você vai ter artigos para você comprar, tá show de bola, fotos, vídeos. Lá tem os horários do nosso culto. Vão um dos nossos cultos sábado às 19 horas. Não esquece aí. Olha pra cruz, olha pra Jesus e não pare, não! Não pare, não pare, não! Gravando! Posso pensar um pouquinho rapidinho? Que bom. Lucianinho, ele está se cagando. Não, pai, fala besteira não. Ó, Lucianinho está se cagando. Por que ele nasce, hein? Começa por mim. Por que ele nasce, hein? Começa por mim.